A Rádio Taió FM conversa agora com o vereador Éder Ceola, aqui do nosso município de Taió. Vários assuntos em destaque. Um dos assuntos que foi discutido na última sessão da Câmara de Vereadores, onde houve um contrato de uma empresa para fazer um trabalho que a Câmara de Vereadores tem gratuitamente há alguns anos. Houve bastante repercussão sobre esse assunto. Uma decisão exclusiva do presidente da Câmara de Vereadores, William Noriller. Vereador Éder, qual a sua análise sobre este contrato? Até porque a Câmara de Vereadores de Taió é pioneira neste trabalho de transmissão online das sessões legislativas. Bom, Marcos, a gente foi pego de surpresa por contrato, foi muito questionado com pessoas que votaram em mim, que acreditam no nosso trabalho de economia, ser diferente. Peço às pessoas que cobrem do seu vereador, que votaram no seu vereador e que esteja acontecendo isso e ainda a gente escuta alguns vereadores passando a mão por cima desse contrato que a gente entende que uma licitação tem que ser aberta, que tem que ser divulgada, que tem que... o presidente mesmo ontem em tribuna falou que o contrato está na casa, mas a população não sabe. O contrato, como ele falou, é de 2 mil e poucos reais, mas até final do ano gera quase 15 mil reais. Eu senti na pele aquela vez que a gente foi a Brasília e entendi que naquele momento também a gente errou, por a gente saber que esse dinheiro vá para a saúde, que faça alguma diferença, como a gente vem questionando no EPTU, que vem questionando nesse próprio financiamento de mais de 1.700.000. Então a gente tem que entrar na área pública, mas economizar o máximo que a gente pode. A Câmara tem o jornalista, a Câmara não precisa fazer esse tipo de contrato. Para a gente deixar bem claro, até para a nossa comunidade ter ciência, o vereador, ele não fica sabendo desse contrato, isso é uma decisão do presidente. O vereador depois ele fica sabendo porque o presidente acabou lançando esse contrato, seria isso? Isso, o contrato é especificamente do presidente. É o presidente que contrata, está no regimento interno da casa. Ele tem autonomia para isso? Total, contrata os advogados, contrata o assessor da Câmara, ele que escolhe, ele que decide. A gente sabe automaticamente porque a gente entrou a gente entrou na sessão e as câmeras estavam lá, nada contra a Rede Web, está fazendo o trabalho dela. E a gente soube naquele momento. Tu és contra o contrato e não a empresa que está prestando serviço? Com certeza, a empresa foi contratada e ela não tem culpa. Eu sou totalmente contra o contrato e acredito que quando tem uma licitação tem que ser aberta, divulgada a várias empresas. Porque houve questionamento de eleitores ou que seja da nossa população. Como é que o vereador não ficou sabendo? Isso é fato. O vereador ele não fica sabendo porque é a autonomia do próprio presidente. Ele tem um poder para contratar. Neste caso, foi ele que contratou. Sim, a mesa, que eu sempre abri o questionamento ontem na tribuna, que a mesa teria que dar a resposta. A mesa que são o vice-presidente, os secretários que votaram no próprio presidente da casa, e eles têm autonomia de fazer o que eles querem com os custos, com os gastos, totalmente, até nas comissões que tem a casa, a gente ficou fora de todas as comissões. A gente ficou como secretário das comissões, tinha o presidente, o relator, que ficou também à disposição deles. Então a gente, provavelmente na casa, na área de custo e de despesa, a gente não tem autonomia nenhuma. Vereador Éder, esse trabalho ele era feito pelo jornalista concursado. A minha pergunta é como fica agora, se você tem conhecimento, e a empresa ela usa a estrutura da Câmara, apenas colocou mais uma câmera para filmar de outro ângulo os vereadores? A estrutura, o que a gente vê lá que tem, ao primeiro dia tinha uma câmera, hoje tem mais porque pegou só a mesa, sabe? E daí eu até questionei já no outro dia, que parecia que a gente não estava na tribuna, né? E na segunda-feira, ontem, passou a ter mais câmera. Daí, pelo que eu vi nas reportagens... Mas a estrutura é da Câmara, os microfones, a estrutura de mesa de áudio... Sim, é tudo da Câmara, tudo da Câmara.
E a questão do jornalista agora? Não teria mais necessidade de ter um jornalista na sua avaliação? O jornalista é efetivo, né, Marcos? Sim, concursado. Mas, concursado. Eu acredito que vai ficar fazendo, como já tem aquele 1 minuto da web, na verdade, temos que ver o que o jornalista, na minha opinião, não precisaria do jornalista. Uma outra questão, a Câmara ela tem esse jornalista concursado que é pago para produzir matérias dos trabalhos da Câmara, vídeos, entrevistas com os vereadores, ou seja, é um trabalho jornalístico. O presidente da Câmara, o William, ele decidiu, isoladamente, gastar contratando esta empresa pagando mais de R$2.000 por mês. Nesta questão relacionada, o que a gente fala é que este jornalista ele poderia fazer todo esse trabalho, ele estaria fazendo esse trabalho. Então, o presidente acabou contratando essa empresa para fazer já o trabalho que este jornalista fazia. Sim, até porque a gente, 4 anos passado, foi ele que fez o trabalho, faz um bom trabalho. Aqui a gente não está julgando o jornalista da Câmara, faz um bom trabalho e fez 4 anos, poderia fazer esses 4 anos, se precisasse comprar mais equipamento, a Câmara só compraria e ele conseguiria fazer o trabalho muito bem feito como ele vinha fazendo. Vereador Éder, o servidor público, ex-secretário e vereador Flavinho, ele aprovou mais este gasto pelo presidente William Noriller na última sessão. Na sua avaliação, o PMDB está mais unido com o PSDB do que a população imagina? Com o PSDB ou PSD? Com o PSD, acredito que... Que é o partido do presidente, né? Eu vou falar por mim, sempre falo por mim, às vezes a gente coloca os outros vereadores que estão na mesma situação que eu. Eu nunca fui convidado para nada no gabinete do prefeito, para reunião nenhuma. Até agora nada? Nunca. A gente sabe que eles sentam toda segunda-feira e isso é uma regra deles, se eles acham que isso é correto, a população daqui a 4 anos vai dar a resposta. Quem eles, você diz? O William Noriller, o Cacai, o Edésio, o Peixinho, o Flavinho sempre me questiona muito na minha tribuna, quando eu vou à tribuna. Mas ele é o chaveiro do prefeito, né? Eu sempre digo que eles estão sendo o para-choque do prefeito e claro que é bom, a gente vai dar os parabéns, o que funciona para o município a gente vai dar os parabéns, mas o que não funciona a gente vai cobrar, como eu venho cobrando. A gente é pago para isso, a população espera isso. Quando eu votei contra o financiamento, eu fui questionado que a população não estava sentado lá na tribuna, mas eu entendo que ela não precisa estar sentado lá para te votar a favor dela. Ela votou em ti para te lutar pelos direitos que ela tem. Você diz do recadastramento imobiliário. Do recadastramento que vai ser listado agora, que a gente vai pagar mais de 1.700.000. Sim. O presidente William, que foi secretário por quase 4 anos, ele está fazendo e seguindo os passos da velha política, torrando dinheiro público em publicidade que deve chegar em torno de 10 mil por mês. Pelo menos é o que consta no portal da transparência. O vereador Éder é contrário a esses gastos elevados? Totalmente, Marcos. Eu, como eu falei, quando eu fui a Brasília, a gente, claro, trouxe emendas importantes, a gente também é novo, mas eu entendo e aprendi muito que se um dia eu for presidente da casa, com certeza a gente vai cortar todos os gastos desnecessários. O vereador Éder citou na tribuna que o vice-prefeito Emerson debocha dos atuais vereadores. O porquê? Eu sempre falo e acredito muito que todo prefeito deveria ter a Câmara, não a oposição da Câmara. Isso é porque os 9 vereadores, e tu não entende que o teu vereador vai estar ali cobrando o teu trabalho. Muitas vezes está vendo que está errado e não está falando. A gente já passou por experiência no governo. Então, quando eu falo uma crítica, eu estou ajudando o governo, porque o meu pedido é para a população. Então, quando o prefeito isola 3 ou 4 vereadores, chama de oposição, é ele que está chamando. Eu estou fazendo meu trabalho, como ele está fazendo dele, mas eu estou fazendo meu trabalho de fiscalizar. E quando ele não chama, ele mesmo está colocando nós de oposição, eu não sou oposição. Eu só vou cobrar o que é certo, dar os parabéns para o que está acontecendo, mas cobrar muito, porque a gente via, eu participei de uma campanha e todos os vereadores participaram da campanha, o próprio presidente, a população
esses dias uma cópia falou uma verdade em tribuna, se fizer uma pesquisa, ninguém quer vereador. Eu até acho que deveria ficar 5 vereadores lá e nós lá pegar salário para quê? Eu não entrei para ir buscar salário, eu entrei para fazer um trabalho de vereador. Itaió nunca viu um vereador na rua. Não é eu que estou falando, eu participei de uma campanha que o que mais foi questionado, o vereador ganha e some. Sim. E daí olha o que acontece, eles votam contra a população para favorecer um governo. Fora os que são os servidores públicos e vereador, né, também. A gente escutou vereadores aí que prometeram em campanha que ia ser só vereador e estão fazendo totalmente errado. Sim, ao contrário. A gente sabe que tem a mulher de vereador que ganha mais do que quase próprio vereador, então isso é um descaso que poderia outra família viver com esse dinheiro. A gente vê máquinas em terrenos aí de vereador fazendo serviço e muita gente às vezes não tem uma pedra. Usar a política que muitas vezes tu tem que prometer até o voto do teu filho para ganhar uma caçambada de pedra é uma vergonha para o município. A gente vive isso é todos os partidos. Sim. A gente tem que ser ético, ganhou para favorecer todos. Se tiver um carrinho de pedra, tu tem que dar um carrinho de pedra para todo mundo. Sim. Vereador Éder, sobre a fiscalização das obras, como você tem atuado? Hoje a gente está procurando visitar muitas obras. Eu estou pegando os orçamentos de obras que foi gastado, até vou citar que eu estava agora há pouco no postinho de saúde do Passo Manso, foi gastado quase 33 mil reais. Nossa. Depois eu vou estar divulgando as fotos para ver o que foi gasto com 33 reais. O postinho precisa urgentemente passar por uma reforma. 33 mil reais. E agora em janeiro. Nossa. E o postinho, eu vou mostrar as fotos depois nas minhas redes sociais. Tem que ser reformado? Não dá nem para acreditar que foi reformado. Nossa. Não dá nem para acreditar que foi reformado. Então é um descaso. E o pior, quando a gente vem a público, vem numa mídia falar, a gente é crucificado. Mas só que também isso a gente está acostumado e eu não vou parar de fazer meu trabalho. Você esteve no setor da saúde, tem um grande conhecimento. Eu mesmo falei que eu era a favor de colocar um novo secretário, uma pessoa nova, até porque essa que foi colocado já tem, né, a gente pode falar longos anos já de casa, né, e novamente, ou seja, entrou, saiu e agora está de novo aí. Como você analisa, há muito ainda o que melhorar na saúde? Meu Marcos, tem muito a melhorar, muito. Nós temos profissionais gigantes, enfermeiras que fazem o que pode com o material que tem. Hoje nós temos profissionais médicos, mas um médico vai pedir uma ressonância para ti, não é 2 anos que vai sair. Nós temos o Cisamave, que eu venho batendo tanto, que está sendo gastado R$780 em Itaió e não é gastado mais por causa dessas reformas. Tu pega Laurentino, que estão gastando 80 mil reais no Cisamave, porque daí tu vai fazer o teu exame, que é de alto custo. Gastando, mas atendendo o povo. Aqui não estão atendendo o povo. É isso. O Cisamave é criado para um consórcio. Tu precisa fazer uma biópsia, que é câncer, é urgente, que é 1.800, uma ressonância, que é 390. O Cisamave é um consórcio que paga, uma catarata, que faz cirurgia. Ele foi criado um consórcio para a saúde para pagar. Então tem muitos municípios que estão gastando 80. Itaió está aí, R$780, uma vergonha. Sabe, eu não tenho poder, mas eu pedia para o prefeito a demissão da secretária, porque o que faz é brincar com o dinheiro público. Sim. Eu tenho ali uma reforma de 33 mil reais e o posto está todo para arrumar. Tá lá, eu vou mostrar as fotos. Então eu trabalhei com essa secretária, eu sei que ela não olha para o povo, não temos fralda geriátrica. Quanta criança que vai na PAI e não tem uma fralda geriátrica. Nossa. Pais que estão gastando 300, 400 reais só em fralda. A saúde não tem. Tu chega numa assistência social, mas tem lei na frente e as pessoas estão precisando de leite, estão precisando de fralda. Muitos pais sabem que eu estou falando aqui, que tem filhos que precisam dessas fraldas geriátricas e não tem condições de comprar e a saúde não tem uma fralda para dar hoje. Há muitos pedidos na área da saúde em Itaió? Principalmente para os vereadores? Marcos, ontem eu estava falando com algumas pessoas e parece que eu não vivo o Itaió da saúde. Parece que tu escuta alguns vereadores e eu estou falando besteira. Eu quero fazer daqui uns dias um vídeo e pedir para a população, que a população... Talvez esses vereadores também não estão atuando como você está atuando, visitando o povo, estando na rua no dia a dia. É bem isso, Marcos. Eu quero fazer um convite à população. Ontem eu estava falando para um senhor.
toda a população que precisa desses exames de alto custo que estão na fila, ultrassom, a biópsia, ressonância, que vá na Câmara. Só assim os outros vereadores vão ver como é que está a situação da nossa população. Eu vou fazer um convite que toda pessoa que estiver na fila vá na Câmara para mostrar que eles estão com um exame para fazer. E eu acredito que vai faltar lugar. O correto seria fazer uma alteração na própria secretária, até porque, como você falou, tu tem conhecimento, tu conhece, né, toda essa estrutura. Quem quer trabalhar e fazer realmente a saúde funcionar, é possível. Muito possível, Marcos. Eu aprendi lá do básico, e quando eu venho aqui falar da saúde, falar da demissão da secretária, que com certeza o prefeito jamais vai me escutar, mas o povo merecia um secretário que fosse humano. Ele não precisa entender muito, ele tem que ser humano, saber realmente aquela pessoa que realmente precisa do exame e ser atendido. Quando eu falo isso é porque eu tenho capacidade de tocar a saúde. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu sei que a gente tem médicos muito bons. Nós temos o Kleber que atendia no posto centro, 20 consultas por dia. Hoje a médica está atendendo 6 de manhã e 6 de tarde. Então já caiu o atendimento. Então ele foi para a Secretaria de Saúde, são profissionais maravilhosos, mas que precisa realmente uma secretária que saia da sala. Eu faço assim, que ela divulgue uma foto da sala dela. Vereador Éder, o que não tem funcionado na sua avaliação até o momento no governo do Alexandre? Claro que a gente tem que deixar claro para a nossa população que já estão há mais de década essa turma toda aí dentro da prefeitura, né? São os mesmos, né? Eu falei em tribuna ontem, Marcos, que eles não têm mais o que eles errar. Sim. Eles estão, como tu falou, uma década aí, eles já sabem o que erraram, já sabem o que fazer para acertar. Então eles não têm mais o que dizer, vamos dar tempo um ano, vamos dar tempo. Eu escuto muito, o Almir, parece que o Alexandre não era vice. Então eles não têm mais o que errar, eles só têm que acertar porque eles têm uma grande experiência nisso. Eu acredito que o Alexandre vá fazer um trabalho bom, mas que ele olhe para o secretário que não justifica, porque é do partido, esteja ali fazendo um mau trabalho, que ele troque quando é preciso, e a população não pode pagar o preço. A gente já viu, eu falei com alguns prefeitos de alguns municípios que eu andei visitando, eles falaram, Éder, se eu botar 25% de aumento do IPTU, eu posso ir embora da minha cidade. Então a gente vê o 25% de aumento do IPTU, eu pedi algumas vezes congela o IPTU, mas daí além de não congelar o IPTU, veio agora 1.700.000 que nós vamos pagar. Esses 33 mil da reforma do postinho lá, não foi a Secretaria de Saúde, a Prefeitura que pagou, foi a gente que pagou. Sim. E a gente vai continuar pagando e muitas vezes sair na rua. Eu não quero sair como político na rua sem envergonhado. Então eu acredito que a população que votou no seu vereador cobre o porquê que eles estão votando só no que o prefeito quer e não no que realmente quem votou neles. Antes da gente finalizar, numa avaliação geral do governo do Alexandre e o Emerson até o momento. Olha, Marcos, eu venho questionando muito, criticando muito o governo. Eu acredito que eles têm que olhar muito, eu sempre vejo, eles são gestores, né? Então, mais do que eles, saber dos custos. Eu vejo que um secretário de assistência social não precisa nesse momento, é pandemia. Só o salário do secretário de assistência social, não estou falando desse que está agora, é Sim. geral. Que nenhum prefeito coloque. Dá mais de 3 mil sacolão em 4 anos, então vai ajudar muito a população. A gente vê muito secretário que não precisa no momento que está, que corte totalmente o custo da prefeitura e que dê incentivo ao nosso comércio, que dê incentivo realmente a quem precisa e para isso a gente sabe que tem que cortar esses custos da prefeitura. Para a gente finalizar, claro, uma avaliação também da própria Câmara de Vereadores na presidência do William Noriller. Falo por mim, é uma decepção muito grande porque ele já estava como secretário, ele acompanhou, né, toda a gastança de um lado, né, que foi vários gastos, né, várias questões que ainda, acho que até em curso estão alguns procedimentos no Ministério Público, desta questão também de publicidade, e pelo menos havia uma esperança que ele ia fazer diferente, né, até porque se mostra
né, um lado da moeda da devolução e não se mostra do outro lado que são os gastos elevados. Até eu acreditava que o William Noriller seria da nova política, mas ele está da velha política para baixo ainda, né? Nem na velha talvez ele chegou, está pior do que a velha política, até porque não cortou cargos, né? Continua a mesma estrutura da Câmara e os gastos a gente, né, tem acompanhado no portal da Transparência. Isso a minha avaliação, né, uma decepção total, né, até porque ele continua no mesmo segmento que vinha nas gestões anteriores. Mas a avaliação do Éder Ceola até o momento. Olha, Marcos, eu vou te dizer que a minha avaliação de sonho que eu tinha de vereador é gigante com as pessoas, mas depois do dia 1º de janeiro foi uma decepção total, uma humilhação total que foi feito com a gente, porque fiquemos fora da mesa. Concordo, a gente já sabia. Você diz dos trabalhos, Dos né? trabalhos da mesa. A gente já sabia, não era novidade. Alguma votação saía ali, eles achavam de certo que a gente não sabia, mas a gente já sabia. Agora, quando foi para as comissões, sabe, a gente ficou fora de total. A gente ficou só de secretário, então de presidente e relator a gente foi banido da Câmara. Eu não sei se nas outras, eu até quero conversar com alguns vereadores passados se eles fizeram parte, mas tu imagina que eles sentaram numa mesa e deixaram eu fora, como uma cópia Maria, e até próprio Edésio estava fora, mas deixaram nós fora totalmente da Câmara. E a única coisa, e eles ainda, o presidente fica meio bravo eu tenho que dar resposta para quem votou em mim. Sim. Eu tenho que dar a resposta que eu sou contra aos gastos. Eu errei quando eu fui a Brasília, entendo que a gente errou, eu errei. Mas a gente trouxe verba também, tem esse ponto positivo, mas a gente também é novo na política. Sou questionado até hoje por algumas pessoas, Éder, não devia ir a Brasília, mas enfim. Talvez até uma, né, questão dessa viagem ter intercalado, né? Não ido tudo numa turma, né? Talvez seja isso, né? Porque assim, o gasto foi alto, né? Sim, digamos, né? Só que as emendas também veio, né, Sim. Marcos? As emendas estão chegando, então eu ganhei uma emenda porque eu estava lá, se eu não tivesse lá não tinha ganhado, mas enfim, mas também não fujo dos meus erros, eu acho que foi até um certo ponto errei também e a gente tem que dar a explicação ao povo que votou na gente. Então o presidente tem que entender que se ele não precisa dar explicação em quem votou nele, eu preciso dar. Sou totalmente contra qualquer gasto. Eu acho que todo o dinheiro da Câmara tem que ser voltado ao povo, como vinha sendo feito e tem que continuar sendo feito. Quando precisa cortar gasto, a gente tem que cortar, porque na verdade é o que o povo quer, a política mudou. A gente tem que economizar. Tem que economizar na Câmara, tem que economizar na Prefeitura. Então, muitas vezes, a gente é usado até como chacota politicamente e daí quando eu fico queimado ainda quando eu escuto que é uma das piores câmaras. Pode fazer uma pesquisa ao público aí, por quê? Porque tem 6 votos garantidos ao prefeito, não tem Sim. nenhum questionamento. Não Hoje existe. seriam oposição o vereador Éder Ceola, o Macopi e a Maria. Oposição que o prefeito criou para ele, né? Porque Sim. automaticamente, não convidando os 9 vereadores, Sim. a gente não tem voz nenhuma. E também se é para ter voz, eu tenho voz, né? Quando eu vou em tribuna, quando eu vou com o povo, vou visitar. E entendo que muitos não estão acostumados a isso, mas foi o que eu preguei em campanha e vou continuar cobrando o trabalho que muitas vezes a gente não entende também. Os secretários do governo, secretário de educação, ganham mais que a gente. E muitas vezes não atende também. Então a gente tem que cobrar esse trabalho, porque a gente é pago para isso. Nós queremos agradecer aqui nesse bate-papo com a Rádio Taió FM, o vereador Éder Ceola. Claro que é um resumo, a gente vai ter outras oportunidades, né, para estar conversando, debatendo, acompanhando. Acho que esse é o trabalho do vereador. Parabenizar o vereador Éder, que pelo menos a gente vê que é o único vereador que está no dia a dia fiscalizando, acompanhando as ações do governo. Esse é o trabalho do vereador. Não o vereador puxa-saco que a gente vê, né, inclusive ali o Molinari, né, o próprio Peixinho, né, porque eles estão dentro do governo, estão dentro da prefeitura, então é fácil para eles puxar o saco, né, porque tem toda uma estrutura, tem todo o suporte. Mas a população, e eu acredito nisso, que não quer ver vereador puxa-saco, quer ver vereador fiscal, atuando, denunciando quando há irregularidades. Esse é o trabalho. Parabéns, fica aqui o espaço para a sua mensagem final e, claro, né, a sua mensagem também a toda a nossa população de Taió, vereador Éder Ceola. Marcos, obrigado.
Eu acredito que a mídia, ela é importante para cobrar o nosso trabalho. Tu tem que cobrar realmente, porque faz a gente acordar, faz a gente ver os pontos errados e passar para a população que o sistema que foi criado lá em janeiro, na votação, na posse, esse sistema podre da política nunca vai me corromper. Não importa o prefeito que estiver lá. Eu já saí de um governo por entender que eu tinha que seguir o meu pensamento e ficar do lado do povo, e pode ser qualquer prefeito que estiver lá, pode ser um prefeito futuramente que seja do meu lado. Eu vou votar sempre para a população, sempre cobrando serviço para a população. Momento difícil, sempre economia para a população, serviço básico para a população. Não adianta a gente querer começar um telhado e começar a casa de cima. A gente tem que atender o serviço básico da população, que a população está doente, a população está precisando de exame, a população está precisando de remédio. Muitas vezes tem que gastar nessa pandemia o último que tem para poder pagar um exame, para poder levar às vezes para Rio do Sul. Como às vezes eu já fui levar para Rio do Sul porque tem que ir 4 horas da manhã e tem que ir no INSS às 2 da tarde. Não tem nem dinheiro para pagar o ônibus. Então que a população, que os secretários, que os governantes e nós como políticos aprendam que a prefeitura não foi criada só para ter lucros. Sim, para ela parar um pouco e ajudar o povo. Ajudar realmente o povo, não ir na mídia falar que está tudo mil maravilha, porque não está. Se a gente pegar a população e convocar para quem tem um exame que realmente precisa, a gente vai encher um salão em Taió, não só a Câmara. Muito obrigado. Nós conversamos aqui na Rádio Taió FM com o vereador Éder Seola.